Olá, meu nome é Felipe Bellini, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da leitura na formação do professor. Esse vídeo é indiscutivelmente importante e muito pouco refletido. Acontece que o professor, por obrigação, deve ser um bom leitor. Porém, os professores leem, os professores são mediadores de leitura. E por serem mediadores de leitura, os professores devem ser, portanto, modelos de leitores. No entanto, o que acontece é que o processo de formação é contínuo. Tanto como ele é contínuo para o seu estudante, ele é contínuo para você. E sobre isso, e com isso, a gente deve pensar então em estar sempre lendo. Lendo textos diversos, de diferentes contextos históricos, compreendendo que o bom leitor é aquele que não apenas lê e decodifica o texto, mas tem a apropriação de significados. É preocupante quando nós pensamos que a discussão de literatura, quando a discussão de leitura não está implícita ao ambiente escolar. A gente deve, então, compreender que a leitura é ativa. A leitura é sempre determinada. Leitura e escrita são ações ativas. Quando eu leio literatura, eu quero ler literatura, eu penso em ler literatura, eu procuro ler literatura. No entanto, a gente tem que compreender que esse processo de ensino de leitura, esse processo de compreensão de cidadão leitor e formação desse cidadão leitor, ele vem a partir de determinadas demandas. Uma delas, como eu falei, que é o assunto desse vídeo, é o processo do professor leitor, professor modelo de leitura, para ser então mediador de leitura. Mediador de leitura é aquele que lê, que sabe o que os alunos estão lendo, que tem uma proposta para sugerir diferentes temas, compreender diferentes estilos, aquele que se atualiza, que está a fim de desenvolver, que se diverte com a leitura. Sendo assim, a gente deve realmente falar sobre a nossa relação de leitura. Falar sobre a nossa relação de leitura na escola. Você, colega, você, futuro professor, deve introduzir a leitura na sua escola. Você deve propor livros que os seus colegas queiram ler. Você deve movimentar a escola para que a sua escola seja de fato leitora. E você movimenta isso através da criação dos espaços, da criação dos ritos de leitura, da proposta de gerar processos, eventos, possibilidades. Você, professor de linguagens, tem a condição de trazer e disseminar entre os colegas propostas de leituras. Propostas de leituras essas acadêmicas, propostas de leituras essas políticas, propostas de leituras essas muito próximas ao que os seus alunos leem também. Porque o bom professor é aquele que lê o que o aluno está lendo. Ele vive e vivencia a literatura nos espaços de convivência, nas relações de trabalho, entre os amigos, entre os colegas, entre os alunos. Então, desde agora, pense como está sendo o seu processo de formação de leitor. Esse processo implica diretamente na sua formação enquanto professor. E a vida profissional nos afasta disso. A vida profissional é burocrática, é chata, é complicada, é cansativa, angustiante e faz com que a gente não se atualize nem academicamente, nem dentro das artes literárias. A gente precisa, então, compreender que a manifestação do ensino de leitura é sua, mas que você precisa propor uma formação de leitura para você, para os seus colegas, para a sua escola e para os seus alunos principalmente. E essa formação de leitura deve levar em conta
contexto histórico, o contexto social, o contexto cultural desse indivíduo. Compreendendo que você, professor, deve estar sempre um passo à frente, sim. Para mediar, a gente precisa compreender, a gente precisa saber ouvir, a gente precisa enxergar. Enxergar o que os nossos alunos fazem, leem, gostam, como eles se estimulam ou se afastam. Ouvir o que eles querem nos dizer, o que faz parte da vivência do cotidiano, o que eles admiram, para poder falar, sugerir o que eles devem ler, até onde eles devem ir, como é que eles devem interagir com determinados textos, dispostos, sim, a fazer a diferença. Então, professor, você está lendo o quê? O que você está fazendo para, de fato, ter uma identidade de leitor, para ser um modelo de leitor para os seus alunos, para incentivá-los a ler, para ser um mediador de leitura, para fazer acontecer?